A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil, sou especialista na evangelização e discipulado de crianças e nós estamos estudando um pouquinho sobre a linha do tempo das Escrituras Sagradas. Na aula de hoje nós vamos aprender o quanto é importante o estudo da linha do tempo das Escrituras. Então, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que atua no Ministério Infantil, esse vai ser um conhecimento muito enriquecedor para você dentro do Ministério Infantil, para preparar aulas que vão realmente impactar suas crianças. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o teu gostei ou não gostei no final dessa aula, coloque o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, comente sobre esse curso com outras pessoas para que possamos também alcançar outras vidas e abençoar essas vidas. Nós vamos estudar um pouquinho a linha cronológica dos fatos das Escrituras Sagradas, entender realmente os fatos na ordem cronológica, como eles aconteceram. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, nunca teve curiosidade sobre esse estudo, é muito importante. Por quê, pastor? Primeiro, você sabe qual é o livro mais antigo das Escrituras Sagradas? O livro mais antigo da Bíblia é o livro do Jó. Então, se ele é o livro mais antigo, por que ele não é o primeiro livro do Antigo Testamento? Já pensou sobre isso? Outra coisa importante, sabe qual é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito? O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito é o livro de Marcos. E por que a Bíblia começa com Mateus e não com Marcos, no Novo Testamento? Então, tudo isso é muito importante nós compreendermos. Muitas pessoas no Ministério Infantil não têm essa visão. Para você entender esses fatos, é interessante primeiro você compreender que o nome Bíblia, do grego, quer dizer coleção de livros. Ou nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada que nós carregamos é uma grande biblioteca. Pastor, por que eu preciso entender que a Bíblia é uma biblioteca? Porque quando eu compreendo que a Bíblia é uma biblioteca, eu vou entender que os livros da Bíblia não estão agrupados em ordem cronológica, em ordem dos fatos como aconteceram, mas eles estão agrupados por assunto na ordem literária. Então, a Bíblia, como numa biblioteca que você vai procurar um livro e você chega e pergunta do assunto, olha, eu quero um romance, e as pessoas te levam numa prateleira que está todos os livros de romance, eu quero um livro histórico, então você vai e tem uma prateleira com todos os livros históricos. Na Bíblia Sagrada é da mesma maneira, os livros da Bíblia Sagrada estão agrupados em ordem literária e não em ordem cronológica, então eles estão agrupados por assunto. Pastor, quando eu não entendo isso, que os livros da Bíblia Sagrada não estão agrupados por assunto, quais são os prejuízos? Por que é importante eu conhecer a ordem cronológica dos fatos? Primeira dificuldade para quem não entende isso é a dificuldade da compreensão dos fatos bíblicos da maneira que ocorreram. Então, muitas vezes você começa a ler a Bíblia de forma sequenciada e você acha que os fatos aconteceram naquela forma sequenciada. E muitas vezes não, houve outros fatos, outros momentos importantes naquela narrativa e muitas vezes falta essa compreensão que os fatos não estão muitas vezes na ordem histórica. Então eu preciso entender isso. Por quê, pastor? Porque eu consigo compreender toda uma época. Então eu pego um texto, leio esse texto, de repente em outro livro da mesma época está complementando aquilo que eu estou lendo e eu consigo entender como a história ocorreu naquele tempo. Então a falta de conhecimento, primeiro, vai trazer dificuldade para o professor de ministério infantil compreender corretamente a ordem dos acontecimentos bíblicos. Então isso é uma grande dificuldade, porque às vezes vai faltar profundidade, às vezes nós vamos olhar e não vamos conseguir entender toda a história por completo, por faltar alguma outra parte que outro escritor da mesma época escreveu. Então isso é importante para você isso é importante para que a gente consiga entender realmente como as coisas aconteceram.
Outra grande dificuldade, quando não se tem esse conhecimento, é a falta do aprofundamento doutrinário. Pastor, o que seria isso? Muitas vezes um assunto, ela está em vários livros da Bíblia, vários autores escreveram, um complementando o outro, com uma visão mais ampla. Então, muitas vezes, se eu não tenho essa ideia dos fatos históricos e não consigo entender, olha, esse autor, ele viveu na mesma época desse outro autor. Então, eles viveram no mesmo contexto histórico, no mesmo contexto doutrinário. Olha, esse autor falou desse assunto e esse autor também falou desse assunto. Vou estudar, então, os dois autores em dois livros diferentes e ver o quanto eles falaram sobre o mesmo assunto. Então, muitas vezes, dentro do ministério infantil, falta esse conhecimento doutrinário, esse aprofundamento doutrinário. Pastor, o que é doutrina? São os ensinamentos da Escritura Sagrada, são a base da fé cristã e nós precisamos estar aprofundado. Então, falta muitas vezes, às vezes a base doutrinária do ministério infantil é superficial por falta desse aprofundamento doutrinário. Então, essa é uma outra grande dificuldade. Outra coisa muito importante é que quando eu entendo todo esse contexto, eu vou conseguir trazer muitos benefícios para a minha aula, para o ministério infantil da minha igreja. Pastor, quais são os benefícios que eu vou conseguir estudando esse assunto, me aprofundando nesse assunto? Primeiro benefício é o sequenciamento dos fatos. Então você vai ter a perfeita compreensão do que realmente aconteceu durante todos esses fatos. Uma coisa muito importante é o chamado período interbíblico. Pastor, o que é o período interbíblico? Se você olhar entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, algumas Bíblias Sagradas ainda o fazem, trazem partes em branco. Pastor, o que é isso? São um período de 400 anos que Deus não se manifestou através de profetas. Mas é importante eu entender que nesse período, embora não haja um profeta se manifestando, houve acontecimentos históricos para preparar o mundo para o Novo Testamento. Então eu vou conseguir entender toda a sequência dos fatos, como eles aconteceram. Então isso vai ser um grande benefício para você, porque você vai ter uma visão ampla do assunto, de todos os acontecimentos que Deus moveu a história do mundo para trazer Jesus Cristo aqui na Terra. Então você vai ter como benefício a compreensão do sequenciamento correto dos fatos. Outra coisa, o conhecimento histórico-cultural. Então, compreender realmente o contexto histórico, por que aconteceu, qual era a história da época, qual era o governo mundial da época, sobre que império o povo estava vivendo, entender o contexto cultural. Olha, de repente, esse costume não era do povo hebreu, porque eles estavam, citando como exemplo, lá na Babilônia, então, o contexto do povo babilônico. Então, eu vou conseguir trazer toda essa esse contexto, tanto histórico como cultural. Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa, vai te dar aprofundamento doutrinário. Você vai conseguir realmente trazer com profundidade as doutrinas das Escrituras Sagradas. Dizer, não, a salvação acontece dessa maneira, porque em tal livro e tal livro fala nesse aspecto. Então eu trago um aprofundamento doutrinário muito maior. Outra coisa, eu vou conseguir trazer aplicação prática. Então entender, olha, naquele contexto se fazia dessa maneira, mas hoje no contexto em que nós vivemos, isso ainda dá para ser aplicado, porque o princípio é esse. Então nós conseguimos trazer princípios, então a prática daquilo que ensinamos às crianças. Outra coisa importante, nós vamos fazer aulas mais atrativas. Então eu vou conseguir trazer na minha aula para o Ministério Infantil coisas que realmente vão chamar a atenção da criança, principalmente juniores, adolescentes, que estão numa época de novidade, eles são muito curiosos, então vou trazer detalhes que eles não tinham ouvido até agora, que eles não conheciam até agora, e as minhas aulas bíblicas para criança, para juniores, para adolescentes, vão se tornar mais atrativas. Então são grandes benefícios desse estudo, vai te ajudar muito. Pastor, e o que é importante eu conhecer toda essa ordem cronológica, esse contexto histórico, contexto cultural?
para trazer também para os seus alunos, realmente mostrar a veracidade das Escrituras Sagradas. Muitas pessoas hoje em dia, principalmente com a mídia, tentando desacreditar as Escrituras, então muitos dentro da igreja, às vezes olham e dizem, olha, a Escritura, algumas coisas não é bem assim. Então eu vou reforçar para os meus alunos que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus tem um contexto que mostra que tudo que está escrito nela não é coisa da cabeça de um autor, mas realmente é algo verídico. Então, outro grande benefício desse estudo é a veracidade das Escrituras. Como assim, pastor? Primeiro, mostrando para os teus alunos as provas arqueológicas. O que são provas arqueológicas? De repente eu falo de um povo que viveu em determinada região, e aí a arqueologia vai lá e faz uma escavação e acha uma cidade, acha realmente que aquele povo viveu naquele lugar. Isso traz veracidade arqueológica. Realmente esse povo existiu, realmente eles habitaram naquela região, então não é só uma história fantasiosa, mas realmente a Bíblia é verdade, porque esse povo realmente passou por aqui. Temos provas arqueológicas sobre isso. E outra coisa, você vai trazer para os seus alunos também provas da história mundial. É muito importante quando eu estudo a história mundial e eu vou ver que realmente aquele império que a Bíblia cita na história mundial fala desse império, que aquele povo que a Bíblia cita na história mundial realmente existiu, morou naquela região, habitou naquela região. Então não é aquela coisa, você é fanático, você está dizendo sem provas. Não, você vai conseguir trazer para o seu aluno, mostrar a veracidade das Escrituras com a prova arqueológica, com a prova histórica, e isso vai reforçar a fé dos seus alunos. Então esse estudo que você vai começar, nós vamos estudar a linha cronológica do Antigo e do Novo Testamento, vai te ajudar a colocar os fatos bíblicos em ordem e trazer um grande enriquecimento para o ministério infantil. Então, se você ficou com alguma dúvida, o WhatsApp 19 98235 2607, nós estamos à tua disposição. Se você achou essa aula no YouTube, achou interessante, quer se aprofundar, o Centro de Treinamento Barak tem um curso básico de teologia com aprofundamento, com especialização para o Ministério Infantil. Quer se inscrever? WhatsApp 19 98235 2607. Deus te abençoe, muito bom ter você nessa aula. Fique na paz do Senhor. Amém.